Queria convidar você já nesse culto de quinta-feira, fechar seus olhos aonde você está. Vamos falar com Deus nessa noite, em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus, que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, que Ele é digno de toda a honra, Ele é merecedor de toda a glória. Feche seus olhos aonde você está. Vamos falar com Ele. Pai, obrigado, Deus, nessa noite, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Aqui, Deus, nós estamos, a Tua igreja, reunida, Deus, com o único propósito, Deus, estar nesse culto para Te adorar e para exaltar o Teu santo nome. Seja bem-vindo, Deus, nesse ambiente. Seja bem-vindo, Deus, nesse cenário, a qual o Senhor é merecedor de honra, glória, domínio, poder pelos séculos dos séculos. Nós queremos Te adorar como igreja. Declaramos, ó Deus, o Teu senhorio sobre nossas vidas, sobre no meio do Teu povo, sobre as famílias da Tua casa. Que o Senhor realmente possa ter liberdade sobre cada lugar. Repreendemos o espírito maligno de medo, de depressão, de angústia. Saia deste lugar, desse coração, dessa mente, aonde tem sofrido os ataques, tem sido bombardeado, ó Deus, através de setas malignas, que caia por terra. Senhor, que o Senhor possa colocar, Deus, os elementos da armadura de Deus, já no início desse culto, sobre a vida dessas pessoas. Pai, coloca, Deus, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, Senhor. Coloca, Deus, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra, guardando esses amados, guardando essas pessoas. Por isso nós queremos Te agradecer, Pai, nesta noite, pelo simples fato, sabemos que o Senhor está visitando esses lares, o Senhor está visitando essas casas, o Senhor está visitando essas famílias. Nós liberamos o favor de Deus, a graça de Deus, a comunhão de Deus, a presença do amado, soberano Espírito Santo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como igreja, Te adorando e Te exaltando nessa noite. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que você dê a sua melhor salva de palmas aonde você se encontra agora, louvando e glorificando a Deus. Vamos louvar o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Olha pro seu irmãozinho que está do lado aí e fala para ele assim, ó, você está preparado ou não? Você está preparado para louvar o Senhor? Declara assim, ó. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba, cabe dentro de mim. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba, cabe dentro de mim. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu sou casa
casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou a casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou a casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou a casa dele, eu sou, hoje Ele habita em mim. Tudo ficou mais bonito, a luz dissipou na escuridão, onde era morte reviveu. Agora que sou casa do meu Deus, tudo ficou mais bonito. A luz dissipou na escuridão, onde era morte reviveu. Agora que sou casa do meu Deus, declare: eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou de Deus, Deus me escolheu. A igreja canta: eu sou casa de Deus. O mais alto. Casa de Deus, E Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. eu sou Casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou a casa, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Aplauda o Senhor o mais forte que você pode, porque Ele é digno de ser adorado e glorificado. Quantos são a habitação do Senhor? Aleluia. Feche os seus olhos aonde você está. Senhor, queria que você colocasse a sua mão no seu coração agora, querido, e começasse a falar para o Senhor tudo aquilo que tem te afligido nesse momento, tudo aquilo, querido, que tem tirado a presença dele do seu coração. Queria que você começasse a se entregar agora para o Espírito Santo. Começa a abrir a sua boca, querido, começa a falar palavras de amor para o Senhor. Começa a dizer o quanto Ele é importante para você, querido. Senhor, nós não estamos neste lugar por acaso. Deus, nós sabemos que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Não tenha vergonha de orar, querido. Não tenha vergonha do irmão que está do seu lado. Não tenha vergonha, querido, porque nenhum de nós podemos fazer pelo outro aquilo que Deus pode fazer, querido. É por isso que a partir do momento que você está neste lugar, você tem que se entregar por inteiro e deixar que o Senhor possa falar com você. Declare: está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais.
coração disposto a queimar por ti. Declare. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino pra sempre, teu é o domínio. Amém, amém. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, eu só quero te falar que teu é e agora pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Coração também, tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti, Senhor. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, quebrantado, eu só quero que teu é o reino e agora pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Diga a todos. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu só quero Deus, só quero te adorar, que teu é o reino e agora pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Pega suas mãos, querida. Deixa o ambiente do Senhor tomar este lugar, querido. E declare que Ele é santo e não há outro como Ele. Pega suas mãos e declare: só Tu és santo. O mais alto que você pode, em reverência a Ele, declare: e só Tu és. Só Tu és santo, enche este lugar. Não há
outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. O mais alto declare: só tu és santo. Enche as nossas vidas, oh. Só tu és santo, Deus, e não há outro como, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Ei, só tu és santo, a tua igreja te adora, e só tu és santo. E não há outro como tu, não há outro como tu, e não há outro como tu, não há outro como Jesus, e só tu és santo. Nós te adoramos, Deus, e só tu és santo. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Boa noite, mais uma vez, que Deus abençoe você. Estamos aqui nesse culto de quinta-feira, né? Nessa noite maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo, né? As igrejas que estão sentindo, né? Todo mundo sabe que nós estamos, né? Nós estamos no culto online, né? Em nome de Jesus. Então que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo. Queria convidar você para abrir a palavra de Deus comigo. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o tema é, né, família é uma construção. Família é uma construção. Então nós vamos falar isso nessa noite, em nome de Jesus. E o texto que nós vamos estar lendo é lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, em nome de Jesus. Ele diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Glória a Deus. O que esse texto fala? Esse texto fala de crescimento. Que a família é uma construção que nós devemos construir. A família não é algo que chega pronto, mas é uma construção dia após dia. E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que quando ele era menino, ele tinha atitude de menino, tinha comportamentos de menino. E aí a Bíblia diz que para ele deixar das coisas de menino, ele teve que crescer, ele teve que passar pelo processo do crescimento. E ele diz assim: logo que eu cheguei, ele diz que logo que eu cheguei a ser homem, ou seja, esse texto ele diz a ser homem e ser mulher, né? Tem pessoas que muitas vezes elas ainda têm comportamentos infantis, como criança, como adolescente, e ela não chegou ainda na maturidade. Então Paulo está dizendo assim: logo que cheguei, chegou o dia que eu desisti das coisas próprias de criança. Ele diz: se eu quero entrar no outro nível da maturidade, do crescimento, eu vou ter que desistir das coisas de criança. Eu vou ter que desistir das coisas que passaram, que ficaram para trás. A palavra desistir, ela quer dizer não prosseguir, abrir mão voluntariamente de algo ou renunciar a algo. Entenda isso: se eu quero crescer, eu vou ter que renunciar o tempo de criança, o tempo da infantilidade. Se eu quero crescer, eu vou ter que renunciar e abrir mão. Então aqui Paulo diz: eu renunciei às coisas de criança, eu renunciei às coisas de menino, para que eu pudesse ser homem, para que eu pudesse chegar na maturidade, que no crescimento.
Ou seja, é impossível alcançar a maturidade se não tiver renúncia. Ou seja, deixar as coisas de criança. Nós precisamos ter renúncia. E essa renúncia, querido, é uma posição muito importante, porque nós vamos ter que abrir mão de uma posição ou de algo, ou de alguma coisa. Muitas vezes as pessoas, elas querem experimentar algo novo, mas não quer deixar o velho para trás. Ela não quer fazer renúncia. Ela não quer desistir das coisas de criança, mas ela está vivendo um tempo de adulto. Então entenda isso, entenda, é impossível chegar no crescimento se não te partir da minha parte, voluntariamente, de eu abrir mão das coisas de criança. E Paulo estava dizendo isso. Então eu quero falar de alguns pontos importantíssimos, para que eu possa crescer na presença de Deus, para que eu possa romper na presença de Deus. Então, primeiro ponto, essa é uma decisão que deve ser tomada, vigiada, para que não voltamos a ter atitude e comportamentos de criança. Então, se nós, a partir do momento que nós decidimos crescer, eu tenho que tomar esse compromisso com uma decisão, e essa decisão ela tem que ser vigiada, ela precisa ser cuidada, cultivada, porque senão, qualquer momento eu posso retornar a ter a mesma atitude de crianças e ter atitudes infantis. Então é uma atitude que ela merece ser vigiada, cultivada, né, cuidada, para que eu não possa ter comportamentos infantis novamente. Entenda isso. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel capítulo 2, 9, a Bíblia diz que Ana ela fazia uma túnica para Samuel de ano em ano. Ou seja, o que a Bíblia nos ensina? Que todo ano, ele subia de ano em ano, ele subia à casa do Senhor, ele saía da cidade deles e eles iam para a casa do Senhor. E a Bíblia diz que Samuel já estava na casa do Senhor, porque Ana já tinha deixado o menino, que ela tinha feito um voto, se Deus desse um filho, ela ia entregar ele na casa de Deus para que ele pudesse servir todos os dias. Esse menino chamava Samuel, que veio ser o profeta Samuel. E a Bíblia diz que todo ano, Ana levava uma túnica para Samuel. Por que Ana levava uma túnica de ano em ano? Porque o menino crescia. O menino estava de ano em ano, ele crescia. Então a mesma túnica, não poderia usar a mesma túnica do ano passado, porque era impossível, porque o menino cresceu. O que eu quero falar para você, quando você está na casa de Deus, você cresce. Quando você está na casa de Deus, você cresce a cada dia. E aí a Ana, ela se preocupava de levar a túnica para Samuel, porque ele sabia que Samuel, naquele ano, ele tinha crescido. E cada vez que você cresce, você está deixando as coisas infantis. Cada ano que você está na casa de Deus, você deixa os comportamentos infantis, coisas de criança. E você está caminhando para construir algo sólido. Porque algo cresceu em você. Se você está na casa de Deus, está usando a mesma túnica, quando você chegou, algo de errado está acontecendo. Ah, pastor, eu estou com a mesma túnica desde que eu cheguei há 10 anos na igreja. Algo está errado. Porque a Bíblia diz que de ano em ano, ela fazia uma túnica e levava para o menino, porque o menino crescia. Então quando nós estamos na casa de Deus, cada vez que você vai na casa de Deus, cada vez que você está no altar de Deus, você vai crescer em nome de Jesus. E toda vez que você cresce, você percebe que os comportamentos infantis, eles estão ficando mais distantes de você. Com isso, Samuel, ele tinha uma túnica, e a túnica representa o que na igreja? Cobertura. A túnica representa a cobertura espiritual de nossas vidas. Um homem sem túnica é um homem sem cobertura. Uma mulher sem túnica é uma mulher sem cobertura. O que representa, quando você cresce, é quem está colocando a túnica sobre você. Quem colocou a túnica sobre você? Porque a túnica representa a cobertura espiritual. É impossível você crescer por si só. Você precisa ter alguém que é a sua cobertura, alguém que ore com você, alguém que é a sua cobertura espiritual. Quem coloca a mão na sua cabeça? Quem é a tua cobertura, que coloca a mão na sua cabeça, que tem autoridade para colocar a mão sobre a tua cabeça? São aqueles que colocam a túnica sobre você. Porque a Bíblia diz que de ano em ano o menino crescia.
Ou seja, a túnica simboliza a cobertura espiritual. Um homem sem cobertura é vergonha. Uma mulher sem cobertura é vergonha. E eu vou te falar para você na palavra de Deus se é vergonha ou não. A Bíblia diz que quando Adão e Eva eles pecaram, primeira coisa, o que aparece? O que apareceu ali? Apareceu a nudez. Porque eles saíram da cobertura de Deus. Eles saíram debaixo da unção de Deus. E quando eles saíram debaixo da autoridade de Deus, da unção de Deus, da cobertura de Deus, apareceu o quê? A nudez. Quando aparece a nudez, aparece a vergonha. Porque eles começaram a pegar folhas de figueiras para cobrir a vergonha. A vergonha, presta atenção. Quem está coberto, não vai aparecer a vergonha. Vai aparecer a honra. Quem está coberto. Mas quem está descoberto, vai aparecer a vergonha. O pecado faz as pessoas se envergonharem. O pecado mostra a vergonha das pessoas. O pecado expõe as pessoas. E Adão, eles foram expostos, ele e Eva foram expostos. Por quê? Porque eles saíram debaixo da cobertura de Deus. E quando eles saíram debaixo da cobertura de Deus, apareceu a vergonha. E junto com a vergonha aparece o medo. O pecado tira as vestes das pessoas. O pecado rouba as vestes das pessoas. Um homem sem cobertura, uma mulher sem cobertura, ele está sem proteção. Então entenda isso. E aí ele fala assim, voltando para o texto de 1 Coríntios, ele fala, quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas, entenda isso, ele diz, quando eu era menino, mas nós não somos mais criança. Nós não podemos ter atitude, comportamentos, né, de criança. A criança, ela não sabe o poder do amanhã. Ela só sabe o poder do agora. Como que você fala para a criança assim, ó, não tem leite. E a criança está chorando e você vai explicar para a criança, ó, não tem leite, amanhã eu vou lá comprar o leite para você. E aí amanhã você aguenta até amanhã, porque eu vou comprar o leite. Ela não vai entender, porque ela está com fome. Quando você falar isso para ela, ela vai olhar no seu rosto e ela vai gritar, eu quero leite. Porque ela não tem maturidade para entender o poder do amanhã. Ela sabe o poder do agora. Ela quer que as suas necessidades sejam supridas agora. Isso é comportamento infantil. Então, quando a pessoa é infantil e ainda comporta como menino, tem que ser no agora. Ela não sabe o poder do amanhã. Então, isso é muito importante. Quando você sabe se você é maduro o suficiente, é quando você entende as fases e as estações do tempo. Que você sabe entender o poder, né, de raciocínio, de entender, não pode hoje, que seja amanhã, mas não vou parar de crescer em nome de Jesus por causa que não aconteceu hoje, mas amanhã eu estou vivo, se Deus me der graça, eu vou avançar. Quando a criança começa a fazer birra, tem muitas pessoas que ainda olham para Deus e estão fazendo birra com comportamentos infantis, porque não sabe o poder do amanhã, ela só sabe o poder do agora. Então isso é muito importante em nome de Jesus, né? Primeira coisa que eu quero falar para você, o que acontece quando deixamos de ser criança? Nós adquirimos coragem. Primeira coisa, quando nós deixamos de ser criança, o que você adquire? Coragem. Coragem é o oposto do medo. Coragem é o oposto do retrocesso. Quando você assume a tua posição de crescimento, quando nós deixamos de ser criança e nós abrimos mão dessa posição de ser criança, nós adquirimos o quê? Coragem, né? Coragem, querido, coragem é quando nós abrimos mão do agora pelo amanhã, pelo bom, pelo ótimo. Tá bom, mas eu vou buscar o ótimo. Ou seja, isso é ter coragem de crescer, que você vai assim, ó, não deu para fazer hoje, mas amanhã eu faço, não importa, eu vou avançar, eu vou crescer. Estou fazendo um negócio, ficou bom. Não, se eu posso fazer o ótimo, por que eu tenho que fazer o bom? Eu vou fazer o ótimo. Ter coragem de crescer, ter coragem de avançar. E aí o texto diz que Samuel crescia, porque ele estava no lugar certo.
estava no lugar certo. Na onde? Na casa de Deus. E a mãe dele fala assim: esposo, vamos levar uma túnica maior, porque o nosso filho, de um ano para o outro, ele cresceu. Eu quero dizer algo a você, que você venha crescer ainda nesse ano. Que você possa ter túnicas novas. Túnica que representa autoridade novas. A autoridade da unção de Deus vindo sobre a tua vida. Que você receba uma autoridade nova para você crescer. O diabo não vai roubar esse tempo de crescimento. Pastor, talvez nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, eu parei de crescer. Eu parei o meu crescimento. Eu quero dizer para você que você não vai parar de crescer, porque Deus tem uma túnica nova para você. Porque Deus não tem uma túnica do ano passado, Deus tem uma túnica nova para você, porque você vai crescer e crescer e crescer em nome de Jesus, porque você vai ter coragem para isso, de trocar o agora pelo amanhã, você vai ter coragem de olhar o bom e trocar o bom pelo ótimo, em nome de Jesus. Isso que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Segunda coisa, ser adulto é abandonar a vida de criança, é ter responsabilidade pelas nossas escolhas. Pastor, como que eu sei que eu sou adulto? É você abrir mão do agora e abrir mão do agora para assumir o amanhã. E quando você cresce, quando você realmente se torna adulto, ele diz assim: até que enfim eu cheguei a ser homem. O que ele estava dizendo? Quando ele chega a ser adulto, ele abandona a vida de criança. Isso significa responsabilidades. Você começa a assumir responsabilidades. Você sabe qual que é as suas responsabilidades. E você assume as responsabilidades pelas escolhas que você fez. Tem pessoas que na hora de fazer escolhas, ela não busca em Deus, não busca cobertura em Deus, mas depois não quer assumir as suas responsabilidades. Criança não assume responsabilidade. Adulto assume responsabilidade. E eu tenho que assumir minhas responsabilidades pelas escolhas que eu fiz. Se você fez uma escolha errada, então assuma as responsabilidades, porque aqui as suas escolhas que você vai colher os frutos é da escolha que você fez. Não adianta você fazer uma escolha A e querer receber uma escolha B ou C, não vai ter jeito. Então eu preciso entender que quando eu sou adulto, eu assumo as minhas responsabilidades e pelas escolhas que eu fiz a partir daquele momento. Ah, pastor, eu fiz uma escolha errada. Então assuma a sua responsabilidade, peça perdão para Deus, levante a tua cabeça, tenha coragem de abrir mão das coisas de criança e vai crescer. Que Deus tem uma túnica nova, Deus tem uma unção nova, Deus tem uma autoridade nova, Deus tem um poder novo para ministrar. A Bíblia diz que a unção de Deus quebra todo jugo. Está na hora da igreja receber a unção de Deus. E é essa unção que vai quebrar o jugo. Quando você está debaixo de cobertura. Quando você está debaixo do manto de Deus. Quando você está debaixo do manto do seu pastor. Quando você está debaixo do manto da tua igreja. Quem é a sua cobertura? Quem é a sua fonte de cobertura espiritual? Jesus, ele ensina os discípulos a importância deles ser discípulos. Mas discípulo de quem? A Bíblia diz que Jesus forma os discípulos, mas alguns discípulos eram discípulos de João. E esses discípulos de João trabalharam com Jesus também. Qual era a sua linhagem? Quem é a sua cobertura? Então isso é maravilhoso demais. Então quando a gente entende isso aqui, a gente vai crescer, nós vamos ter responsabilidade pelas nossas escolhas. Vamos ter responsabilidade pelas nossas escolhas, assumir nossas responsabilidades. Terceira coisa, ou seja, o que nos impede que nós vamos crescer? Que impede de você crescer? O que nos impede? Nós precisamos entender uma coisa aqui. O que nos impede que nós cresçamos? Muitas vezes, querido, é a dificuldade de confundir um não com rejeição. Aí as pessoas misturam as coisas. Porque uma criança, se você falar não para ela, não pode. Ela vai chorar, ela vai sentar, vai fazer birra e ela vai dizer: minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim porque o pai falou não. Quando você é adulto, você sabe muito bem a diferença do que é um não, do que é uma rejeição. Entenda a coisa, o não é uma coisa, rejeição é uma outra coisa.
Então não confunda, quando você realmente é criança, ainda o comportamento de criança, você confunde. Quando o seu líder fala para você, não, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Quando o seu pastor fala assim, vai para a direita, você vai para a esquerda. Isso aqui, vou fazer porque ninguém ama, porque ninguém gosta de mim. Você está confundindo o não com rejeição. A rejeição é a sua condição, assim que você se sente. Né? E o não, ele faz parte do crescimento. Então, por que a rejeição é como você se sente? Porque a Bíblia diz como você imagina na sua alma, assim você é. Se você imagina que ninguém te ama, inclusive Deus, você acha que Deus não te ama, porque Deus não te deu algo quando você pediu, você está confundindo o não com rejeição. Quem falou que Deus tem que fazer na hora que você pediu? Quem falou que Deus falou que vai te dar para você na hora que você abriu a boca, porque você orou, você pediu algo para Deus. Então, muitas vezes, muitos homens na Bíblia, eles oraram, falaram com Deus, e muitas vezes o que eles obteram foi o silêncio. Né? Jó mesmo foi um homem dessa forma. Ele perguntou para Deus 16 vezes, Deus, por quê, por quê, por quê? E chega um momento que Deus rompe o silêncio e Deus diz para ele, aonde tu estavas quando eu formei a terra? Aonde tu estava que eu fiz separação entre terra seca e mar? Aonde? Deus não manifestou para Jó, dando explicações. Deus está dizendo assim, eu sou o que sou, independente do que você está passando. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então não confunda isso, em nome de Jesus. Entenda isso, em nome de Jesus. Não confunda o não com rejeição, porque Deus te ama sobre todas as coisas. Quarto ponto, a chave para o milagre é a coragem para enfrentar desafios. Se você é adulto, se você cresceu, você agora tem a chave nas suas mãos, a chave do milagre, chama coragem. E essa coragem, ela vem para te impulsionar você a vencer os desafios que virão sobre a tua vida. Não tenha medo. Adulto, quando você chega nessa maturidade, nesse crescimento, você tem coragem para avançar e para crescer, em nome de Jesus. Coragem é o oposto do medo. A coragem é o oposto do medo. Olha que maravilha. Quando você era menino, você tinha medo. Aquilo que te afrontava, aquilo que te confrontava, te oprimia, gerava medo em você, porque você ainda era infantil. Você tinha medo, mas quando você se tornou adulto, se tornou maduro, você agora tem coragem. E essa coragem te leva você a enfrentar os desafios que virão sobre a tua vida. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder. Então entenda isso, a unção que Deus ministrou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o seu lar, não é uma unção de medo, mas é uma unção de poder. O poder ele vem por causa do manto. O poder vem por causa da autoridade. O poder vem por causa do sangue de Jesus. E quando nós recebemos esse manto de poder, de autoridade, a Bíblia diz que nós vamos enfrentar todos os medos e vamos vencer cada um deles, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novas. Olha que maravilha. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse texto não está dizendo assim, aquele que está em Cristo, fique com medo. Não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novas. Em nome de Jesus. Coragem é o oposto do medo. Você não precisa ter mais esse espírito de medo, esse espírito de vergonha. Quando o diabo roubou a tua túnica, ele roubou a túnica e expôs a tua vergonha. É isso que Satanás fez com Adão quando estava no Éden. Ele roubou a túnica, tirou a cobertura, porque Adão deu brecha, deu legalidade. Quando a túnica sai, Satanás expõe a nudez, expõe a vergonha e diz, olha aqui, ó, olha aqui, aquele que estava aqui na presença de Deus, olha onde ele está agora, olha a nudez dele, olha a vergonha dele.
E aí a Bíblia diz que Deus dá um contrapé, pega Satanás no contrapé, né? Deus pega, dá um sacode no inferno, quando ele manda Jesus, Jesus vai lá, vence a morte na cruz, e ele dá acesso livre, dá acesso à presença de Deus, e ele diz agora, se alguém está em Cristo, não é mais motivo de vergonha. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O espírito da coragem está sobre ele agora. O que prevalece sobre ele não é mais o medo, mas a coragem. Muitas pessoas ainda continuam, né, presas no pecado da culpa, na cegueira, e elas não conseguem se libertar, porque elas carregam ainda culpa, carrega medo, carrega traumas, e elas não conseguem realmente viver e vivenciar o que a cruz fez por mim e por você. Não assumiu a cruz. Eu quero desafiar você nessa noite. Assuma a cruz de Cristo. A Bíblia diz, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Assuma a tua cruz e segue Jesus Cristo. Quando você assumir essa cruz, você vai pegar todos esses sentimentos que eu falei aqui. Ou seja, pecado, trauma, sentimento de culpa, cegueira espiritual, ainda está amarrado através de um pecado. Você vai deixar aos pés da cruz de Cristo. E você vai olhar para você e você vai declarar, a partir de hoje, eu vou deixar tudo isso aqui, inclusive os comportamentos infantis de criança, porque eu estou recebendo uma túnica nova, porque eu cresci de ontem para hoje. Meu Deus me traz um novo tempo de crescimento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, que você possa falar com o Senhor aonde você está, que você realmente possa tomar essa decisão de abrir mão das coisas de criança, para que você possa ser uma pessoa adulta, que sabe o poder, que sabe compreender, que nem tudo é agora, mas sabe o poder do amanhã. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar essa fé no teu coração, e que você possa ter alegria de experimentar isso em Deus. Você não precisa mais viver dessa forma, mas você pode assumir uma nova postura a partir de hoje. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Peça para Deus tirar as coisas velhas. Peça para Deus tirar aquilo que não presta. Peça para Deus tirar aquilo que tem roubado a tua túnica, a tua santidade. Você que orava, não consegue orar mais. Você que tem recebido os ataques. O diabo tem mandado mensageiro para atacar a sua mente. Seta de pecado, seta de engano, seta de sofisma, mentira. Que o Espírito Santo possa renovar a tua mente e teu coração. E que você possa ouvir a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, aonde você está. Olha para você e fala, Deus, o Senhor não me tirou do mundo para me envergonhar. O Senhor me tirou do mundo para fazer filhos, para me fazer filho. E eu sou filho nesta noite. Eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego meu coração, a minha vida. Perdoo os meus pecados, perdoo as minhas falhas. E a partir de hoje, eu abro mão das coisas infantis e assumo as responsabilidades no tempo de adulto. Assumo as responsabilidades para as minhas escolhas hoje. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Amém, querido? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Hoje, Hoje nós tivemos o tal, Em nome de Jesus, que Deus abençoe você abundantemente, em nome de Jesus. Tivemos o tal hoje mais cedo, que Deus abençoe todas as pessoas que participaram do tal, nesse treinamento maravilhoso. Que Deus continue abençoando esses líderes, muitas células sendo abertas, muitas vidas sendo ganhas através de célula, através de discipulado. Entra no meu lar, Senhor Jesus. Então Deus está preparando um exército poderoso que não tem medo, um exército valente que avança com crescimento, um exército que está recebendo túnicas novas nesta noite, nesse dia.
Em nome de Jesus. Então o treinamento que nós tivemos hoje foi o tal, é onde você se pontificou para afiar sua espada. Todas as pessoas que participou do tal são pessoas que se apresentaram com as suas espadas para ser afiada. Talvez a tua espada está um pouquinho meio cega, irmão, mas ela vai sair daqui afiada, que a espada é a palavra de Deus, é a espada de 2 gumes. Então, você que hoje participou do tal, você que fez parte desse treinamento, eu tenho certeza que amanhã a tua célula não será mais a mesma, a tua equipe não será mais a mesma, né? A sua liderança não será mais a mesma, e nós vamos ser um povo que cresceu, porque cada dia Deus tem uma túnica nova, em nome de Jesus. Você não está descoberto, você está debaixo de uma cobertura, e que Deus abençoe você, abundantemente, em nome de Jesus, amém? Então, que Deus abençoe você, lembrando, né, que sábado temos nosso Arena Jovem, que Deus abençoe você, Arena, em nome de Jesus, vai ser no online também, né? Domingo também nós temos nosso culto, né, às 6 horas, né, às 6 horas, 18 horas, que Deus abençoe você, e vamos estar juntos, em nome de Jesus. Eu creio que logo nós vamos estar aqui no presencial de novo, para louvar e glorificar o nome do Senhor, amém? Vou orar, vou encerrando, em nome de Jesus. Você que ainda não se deixou seu like, não deixou seu comentário, deixe seu like, seu comentário. Pai, obrigado, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse culto, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Ser com cada um desses amados, ser com cada um deles, ó Deus, guardando a entrada e a saída deles, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.